Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas dicas para a gente ajudar as crianças a enfrentarem o medo, tá? A primeira delas é, esse medo é imaginário ou esse medo é real? Então tente conversar com a criança, né? Tente entender da onde vem o medo que ela tem. Se é um medo imaginário, você pode conversar com ela um pouquinho sobre essas questões que circulam no imaginário dela. Então, medo de fantasma, medo de monstro, medo de extraterrestre, né? E aí, essa conversa pode te dando elementos para que você possa tranquilizando a criança. Procure fazer essa conversa durante o dia, que é um momento em que o medo da criança está mais estabilizado, está menos presente, né? Se for um medo real, né, então de um cachorro, de tempestade, de alguma coisa dessa maneira, você pode começar uma dessensibilização, mostrar imagens, filmes, vídeos, né, de cenas agradáveis relacionadas a esse medo. Tá? A segunda coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode desvalorizar o medo da criança, né? Então, a gente tem que lembrar que os medos imaginários, fantasmas, monstros, eles não são verdadeiros, mas o medo que a criança sente é, tá? Então, isso é muito importante. Junto a isso, né, a gente também tem que deixar bastante claro, né, a gente tem que conseguir demonstrar para a criança que ela está protegida. Então, a gente precisa criar um ambiente seguro, a gente precisa ter atitudes que transmitem segurança, e a partir daí a gente pode reforçar o vínculo que a gente tem com a criança. Isso vai permitir que a criança confie em você, isso vai permitir que a criança estabeleça uma relação de confiança em que ela pode saber com quem contar nos momentos em que ela se sente mais vulnerável. Tá? Outra coisa que você pode fazer é compartilhar seus medos com a criança. Né? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha medo de tempestade, eu tinha medo de trovão. Né? Quando eu era criança, aconteceu tal situação em que eu fiquei com muito medo. E aí é legal você pensar quais foram as estratégias que você utilizou para ajudar a superar esse medo. Né? Então você contou com alguém, você criou alguma estratégia, você descobriu que aquilo não era verdade, tá? Uma outra possibilidade, aí falando especificamente de crianças que têm medo do escuro, medo de dormir sozinhas, é a gente adaptar, né, a gente encontrar algumas técnicas de relaxamento, técnicas que tragam sensações agradáveis. Então vocês podem pensar em visualizações, né? Então imaginar coisas que são agradáveis para a criança, que está na praia, que tem um sol, né? Ajudar também a manter pensamentos em coisas boas, porque essas coisas boas, elas podem ajudar a criança a entender que quando ela está pensando em coisas boas, que quando ela está tranquila, os pensamentos ruins não existem e provavelmente ela não vai dar força para que os monstros, os fantasmas, essas coisas apareçam. Você pode criar um clima muito mais relacionado com coisas imaginárias, sabe? Assim, use a imaginação da criança, use aquilo que ela acredita do lado positivo para ajudá-la a resolver, a enfrentar essa situação, tá? Você também pode criar um ritual na hora de dormir. Né? Então, assim, estabeleça uma rotina, então ela toma banho, ela janta, e aí ela faz uma atividade agradável, que não seja muito estimulante, né? Cuidado com os meios eletrônicos, com as televisões na hora de dormir, se conseguir tirar esse hábito vai ser muito bom. E aí cria essa rotina, coloca um pijama, né, faz um relaxamento, uma meditação, alguma coisa que você identifique que traz mais tranquilidade para a criança nesse momento de dormir. Tá? Outra coisa que você também pode utilizar e que muitas vezes funciona é que ela durma com alguma peça de roupa sua, ou que ela tenha algum objeto que transmite essa segurança, essa proteção. Então isso também vai ajudar bastante a criança a ir superando esses medos. A gente tem que lembrar que o medo, ele é natural do ser humano, e ele vai acontecer, né? O que a gente não pode minimizar ou não valorizar da onde vêm esses medos e como que a criança está lidando com ele, tá bom? Até a próxima!